Glória a Deus. Aproveitando o gancho da oração do Davi, ele disse a respeito de situações que nós ouvimos notícias, de lideranças que não são condizentes com aquilo que esperamos, esperamos uma postura um pouco mais reta. E é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar conosco. O trecho de Mateus, versículo Mateus 5:37, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, terminando um trecho, inclusive é o mesmo trecho de Mateus 5 que temos estudado o Sr. Sebastião na escola bíblica dominical. Chegou aqui, Sr. Sebastião, já? 37 ou ainda não? Já passou? Então tá. Disse assim Jesus: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Esse trecho, quando Jesus está falando com os discípulos, como temos aprendido e lido na Bíblia, o conhecido Sermão do Monte. Ele conclui isso aqui dizendo, quando ele estava falando sobre jurar, ele falou assim: como foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. A nossa palavra, a tua palavra, a minha palavra, a palavra do Senhor, não só a fala, não só aquilo, a pronúncia, mas o conceito mais profundo da palavra que ela quer nos dar, nos trazer, é aquilo que revela do seu ser. Assim a palavra de Deus, o que é o mais íntimo, ela revela, comunica mais do que só um som ou alguma coisa. Aí é o conjunto da palavra. Nós usamos aquela expressão, aquele homem lá é de palavra, aquela mulher lá é de palavra. Quando nós falamos isso, o que nós estamos querendo dizer? É uma pessoa reta, uma pessoa de confiança. Por quê? Porque o que ela fala é verdade. É sim. Quando ela fala sim, é sim. Quando fala não, é não. Não que nem o Chaves, Sim. Ela revela, ela expõe aquilo que está lá dentro. Mas aí, quando conhecemos a pessoa, aí nós podemos falar, a palavra dele, a palavra dela é assim, a palavra dela é assada. Porém, como eu disse, o gancho da oração do Davi, lembrando algumas palavras no parlamento que nós ouvimos. No parlamento é o lugar que se fala a palavra, são várias palavras. E aí, dá para confiar em tudo? Mas são homens, Como é que é a máxima, Mas você votou, mas você colocou lá, porque nós é que elegemos. Bem, tirar a parte aí a eleição. Mas a gente fica meio desconfiado, A palavra, ela tem que traduzir, e ela traduz, é esse o significado, o
o que a Bíblia, nós aprendemos e vemos na palavra de Deus, é que a Bíblia traz exatamente isso. E era necessário ficar isso evidente, porque desde o começo da criação, a palavra de Deus, Ele assim demonstrou, demonstra e demonstrará. Quando isso aconteceu, Deus fez isso com a sua própria palavra, ao torná-la, não que não fosse verdadeira, mas torná-la palpável, que é ali em João, capítulo 1, versículo 14, o que nos diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que Deus fez? Em outra tradução, ele traduz o verbo ali como palavra. Ele fez a palavra tornar-se carne e habitar entre nós, exatamente para não que já não estivesse sendo revelado Deus desde o Antigo Testamento, como nos escreve o apóstolo Paulo lá no começo de Romanos, das coisas que foram criadas se percebe Deus. Mas Deus quis deixar mais evidente ainda e fez a palavra tornar-se carne e habitar entre nós. E a palavra de verdade do Filho, o próprio Filho encarnado. Essa é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que estava com Deus sempre. E ele fez o que? Deus fez o que em Jesus? Nos veio para se revelar a nós. Não é isso? Ou não? Não é Jesus? Não é em Jesus que nós temos a percepção exata do ser de Deus? Exata, é o que exatamente Hebreus diz. Que Ele, Jesus, o Verbo, é a expressão exata do ser de Deus. E é exatamente a personalidade, a personificação do próprio Deus. É a pessoa do Filho mostrando o Pai. Quando lá atrás, em Êxodo, lá em Moisés, existia a necessidade de usar um homem para mostrar para o povo dele quem ele era, e ele falou com Moisés na sarça que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia aquela sarça. E Moisés, curioso, ele já bem grandinho, era pastor de ovelhas, estava lá com o sogro dele, já casado com Jetro, casado com o sogro Jetro, casado com a filha de Jetro, e apacentando lá as ovelhas, e lá pelas tantas, perto do monte de Deus, uma manifestação assim de um fogo. E ele olhou para aquilo e foi chegando perto, lembra-se dessa passagem? Quando ele foi chegando perto, uma voz, Deus falou com ele: opa, para aí, tira a sandália do pé, porque o local que você está é terra santa. E aí deu toda a instrução para ele: eu vou te enviar para libertar o meu povo, porque ele está clamando no Egito, e ele é escravo lá no Egito, ele precisa ser liberto, e eu vou te enviar. Você vai lá libertar seus irmãos. Ele falou: tá bom, mas eu vou chegar lá e vou falar aqui quem me mandou. Chegar lá, bater na porta do Egito e falar assim: ó, estou aqui, vim tirar o povo. E até o povo para acreditar que eu estou vindo para libertar eles, quem que me mandou? Até então, se não estou enganado, uma das primeiras vezes na palavra, é a primeira vez na palavra que Deus define quem Ele é. Definiu tudo para você já aí? Já pensou, Davi, você lá, chegou? Mas o Senhor está me mandando, mas quem que o Senhor é? Que Deus é? Que nome que é o teu? Olha, eu sou o que sou. E
disse mais: assim você vai dizer aos olhos de Israel: eu sou, me enviou. E tá bom demais, e vai. E vai logo. Nós precisamos ler, voltar a ler e reler a palavra de Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele é profundo, Ele é tremendo. Amém. Ele é maravilhoso e nós precisamos conhecê-lo. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. E aqui, desde toda a didática que Deus usou, desde o Antigo Testamento, fazendo isso, e tudo quanto Ele falou para Moisés, Ele foi cumprindo, não é verdade? Mostrou sinais, falou: vai lá, olha, mostra esse sinal, o teu bordão vai transformar numa serpente. Cumpriu ou não cumpriu? Todas as instruções, vai lá, e as 10 pragas, ou as 10 maravilhas, até a última, da morte dos primogênitos, e depois lá na frente do mar, o que vai acontecer agora? Sair da água e o mar. E Deus fazendo cumprir a sua palavra. Por isso que em Jesus Cristo, depois de tanto tempo passado, a mesma palavra Deus fez carne. E é essa referência, assim como foi sempre com Deus em toda a sua palavra no Antigo Testamento, sempre harmoniosa, sempre coerente, equilibrada e sempre verdadeira. Amém? E assim deve ser a palavra de uma pessoa. Por isso que em 1 João, ele nos fala assim, é o anterior mesmo, são os dois slides. Lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 4 ao 6, ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, falando de Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou, coerente com a sua palavra, com o que ele dizia, com o que ele falava. Se nós cremos nele, se nós dizemos que o conhecemos, então temos que andar como ele andou. Quando o homem caiu, lembra-se de Gênesis? Capítulo 3, o que diz lá? Lá em Gênesis, no capítulo 3, houve um problema seríssimo. E a principal coisa que trouxe a queda, ou seja, a morte do homem, sabe qual exatamente que foi? Foi ter sido transformada a palavra da verdade, ser confrontada e dita que era mentirosa, a palavra de Deus. Por quê? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher. O que Deus tinha dito? Você vai morrer. E o que disse Satanás? Você não vai morrer. Tinha duas palavras. Ela escolheu acreditar em uma. Isso causou morte. A decisão que ela tomou, em qual palavra ela estava crendo, em quem era verdadeiro, é que teve toda a consequência da sua existência. Essa morte causada foi por ter sido acreditado na mentira de Satanás. Por isso que Jesus Cristo nos ensina. Pode passar. Aquele versículo que nós lemos.
Por isso a profundidade o cuidado que nós temos que ter com o que falamos. Porque não só falamos, e nós vamos ver o que a palavra nos alerta com relação àquilo que sai da nossa boca. Passa para o versículo seguinte. Isso. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. E nós vamos ver por quê. Você fala assim, mas não precisa ser tão radical assim. Não é tão bem assim. Eu não preciso você vigiar tanto nessa questão da palavra. Tá bom? Volta aquele versículo de João 3:19. Por isso Deus julgou o mundo através da sua palavra e julga, e será esse o julgamento, sim, a própria palavra dele, que é Jesus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está lá em João 3,19, um pouquinho depois do 3,16, que é o famoso trecho que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a vida eterna? Exatamente esse é o julgamento que você e eu estamos expostos. Aí não esqueça que o nosso ensino como do Mestre para nós é para nós andarmos como Ele andou, para que assim como Ele andou na luz, nós também andemos. Por isso é para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. E eu estou falando para você ficar atento, porque é toda e qualquer palavra sim, em todo e qualquer tempo sim. O mesmo julgamento que houve lá em Gênesis ainda está valendo, amado. A palavra de Deus, Ele deu a sua palavra. No dia que você comer, você morre. Morreu ou não morreu? Alguns ainda tentam pôr a Deus à prova de passar, só como eu disse aquele dia. Deus passou duas senhoras, testemunho de Jeová, lá no porta de casa, tocou a campainha, estava no sábado, estava com tempo, e aí toda aquela história, mas Deus chegou lá na questão do inferno, que eles não creem, né? Mas Deus, sendo tão bom, tão amoroso, vai mandar alguém para o inferno? E aí só o Senhor, né, que dá umas sabedorias assim, não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E aí citei isso aqui: quem vai é o próprio homem. Por quê? Você reparou a tradução? Eu fui buscar nas outras traduções e está exatamente desse jeito. Porque os homens amaram as trevas. É um amor às trevas. Isso está escrito na Bíblia, na tua e na minha. Então não é Deus que manda para o inferno, é a pessoa que vai, faz força e vai amando. É de arrepiar os cabelos, não é? É de ficar com o coração parado. Amado, em nome de Jesus, é tão sério. Por isso sim a tua posição e a minha e a tua postura diante dos homens, com relação àquilo que falamos, para que não seja do maligno, mas seja uma palavra reta e coerente com aquele que nos salvou. Por isso que também, pegando um outro gancho, quando no embate com aqueles homens endurecidos, falando lá no capítulo 8, só pegando em passagem, quando eles falaram, os fariseus, e não criam em Jesus, homens que não queriam crer, alguns creram, muitos porém não, mas aqueles que continuavam com o coração endurecido, eles falaram, não, mas nós não somos bastardos, temos por pai Abraão. E aí Jesus falou, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês me ouviriam, que é a mesma palavra. Abraão creu também em Deus, creu na mesma palavra, vocês creriam. Mas nosso pai é Deus. Não, pai de vocês não é Deus, vocês são filhos do diabo.
E aí ele cita assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se há qualquer coisa, referência, por mínima que seja, não é nada mais, nada menos uma questão de nós estarmos atentos para não sermos enquadrados em situações como essa, de estarmos nos colocando ao lado do diabo. Que isso seja para nosso benefício, amado. Por isso que nós podemos perceber como que isso é profundo demais, aquilo que Jesus disse. Que passar do sim, e o que não é reto, o que não é firme, o que não está estabelecido, o que é vacilante, o que é meia verdade. Aquilo que Satanás disse para Eva era a verdade completa, além de ser ou uma mentira completa, vamos dizer. Não, você não vai morrer. Mas em que sentido será que ele estava dizendo? Você não vai cair duro aqui, né? Bater as botas. Não sei se estava de bota ou não, mas a morte causada ali foi a separação da fonte da vida. E eu não sei se você sabe, Deus não tem nada com a mentira. E se nós, eventualmente, por qualquer que seja, na mentira ficarmos ou usarmos desse recurso, não vai ser ao lado de Deus ou a favor de Deus que estamos nos posicionando. Por isso que ele disse aquilo. E por isso que lá aquele embate dos homens contra Jesus. Pode passar. Aqueles, volta, 5:37 já foi? Ah, sim. Pode ficar aí no 5:37. Só para citar outra passagem, citei João 8, uma outra situação em que Jesus, entre tantas, em que Jesus estava sendo confrontado pela dureza e pela incredulidade das pessoas. Aí em Mateus 15 também, pelas tantas, havia aquela situação, só para citar, da oferta. Quando falaram para Jesus que na tradição deles, eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Lembram-se da passagem? Teu discípulo não lava a mão antes de comer. Eles transgridem a tradição dos anciãos. Aí Jesus falou: e por que vocês, jeitosamente, por causa da sua tradição, transgridem o mandamento de Deus? Porque quando teu pai e tua mãe têm necessidade, você fala: não, já consagrei isso a Deus, não é oferta, não posso, isso é Deus. Aquela falsa religiosidade assim, bem questão de ritos, e presos a isso. E aí, lá pelas tantas, quando disseram, depois que ele disse isso, Jesus convocou a multidão e falou assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Por quê? O que sai da boca vem do coração e contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem,
mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus não está ensinando falta de higiene, mas sim fazendo uma comparação de peso, de importância, implicação, que comparar, ali está querendo se comparar alhos com bugalhos, não dá. Uma comparação de uma coisa imediata, perecível, não dá para comparar com algo eterno e celestial. Quando a palavra de Deus, Jesus, o Verbo vivo, falando para eles que o que sai pela boca é exatamente o que contamina o homem. Por quê? Porque vem da onde? Vem da sua personalidade, lá de dentro, do coração. Não vai dar para disfarçar sempre. Você fica tranquilo. Se tem algum caso ou alguma situação em que tem alguém usando de mentira, amado, continue firme na verdade. Continue confiando no verdadeiro, naquele que é justo e que te justificou. Você pode saber que uma hora ou outra aquilo vai ter um fim que o Senhor vai definir. Em nome de Jesus. Você não perde por permanecer na verdade. Amém? Em nome de Jesus. Então, nessa nossa prática diária, convém para o nosso próprio bem sermos zelosos com o que sai daqui. Lembram-se de Eclesiastes? Lá no capítulo 3, entre tantas aquelas coisas, tem tempo para tudo, tem tempo para plantar, para colher, tem tempo para abraçar, deixar de abraçar, e só pescando uma das coisas, ele fala assim, que tem tempo de falar e tem tempo de estar calado. E aí, amados, baseado nisso, é que nós temos que trazer para o nosso cotidiano. Baseado num fundamento desse, a palavra é Deus, é Jesus, a palavra de Deus, Jesus, aquele ensino que eu e você temos aprendido, tudo isso que nós ouvimos. O que eu faço com isso? Não, é só para quando eu for evangelizar, eu tiver algum testemunho de Jeová na porta de casa, eu falar que é assim. Não, amado, isso é para mim. Isso é para mim com a minha esposa lá dentro da minha casa. Isso é para mim com as minhas filhas dentro da minha casa. Isso é para mim, para eu me basear, para quando eu estou trabalhando lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, e tem situações em que eu e você vamos ser expostos à mentira, assim como vamos ouvir alguma notícia ou alguém falando alguma mentira, amado, e não vai ser essas mentiras que vão nos solapar esse fundamento. Ao contrário, cada vez vão me firmar mais. Problema se alguém está optando por essa decisão, essa péssima decisão, eu diria. Porque o problema dele está sendo com a palavra, está sendo com a verdade. Ou ele está abraçando um ou outro. Peguei uns trechinhos de provérbio, só para nos lembrarmos do que fala Eclesiastes. Aqui é tempo de calar. Tempo de calar, diz assim Provérbios: quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. Não vai desprezar, ou outra tradução fala zombar. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio. Quando você não sabe alguma coisa, como diz o ditado, de boca fechada, não entra mosquito. O que cerra os seus lábios por entendido, até se passa, parece, olha, ele está lá prestando atenção. Puxa, deve ser assim. Não, estou lá quietinho muitas vezes na reunião lá, porque melhor não abrir a boca, senão vai ser besteira, se é alguma coisa que eu não entendo. Mas, e aí, lembram-se, não tanto o fato de calar, mas até de estarmos alertas, passando, pastor Fábio pregou, já passou por Tiago, aquele trecho, lembram-se? Tiago, no capítulo 1, nos lembra? Seja tardio para falar
para se irar e para que mais? E pronto para ouvir. Amado, em nome de Jesus, nós temos que trazer isso para a prática. Quando estou conversando com a Tânia, quando estou conversando com o Marcos, quando tem algum assunto, alguma situação que a gente está. Mas tem tempo também de falar, quando o Provérbios fala, pode passar. Quando Eclesiastes nos fala, tempo de falar, o quê? Pelo que em Efésios nos ensina, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Aí a gente já pode aproveitar e falar assim, bom, mas quem que é o meu próximo? Aí a gente pula lá para a parábola do bom samaritano, né? Como perguntaram também os discípulos, rapidinho para Jesus. Ah, mas esse é o mandamento de amar o meu próximo? Ah, mas quem é o meu próximo? Aí ele conta a palavra do bom samaritano. E depois ele fala assim, bom, vai tu e procede igual, né? Se tem alguém caído lá, não é porque você, não, eu sou escriba, eu sou um levita, eu sou isso, não, eu estou serviço de Deus, eu não posso contaminar minhas mãos, estou indo para a igreja agora, não, vou chegar atrasado se eu parar para ajudar alguém, não, eu tenho que, agora não posso deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ah, não, mas aqui é só para a igreja. Não, não é. Não é. Colossenses, não coloquei? Ah, coloquei. Olha aí, tempo de falar. Você quer falar? Fica à vontade. A vossa palavra seja sempre. De vez em quando? Não. Sempre, com graça. Quem tem saleiro em casa? Na hora que você for temperar a salada, for temperar a comida, experimenta comer, né? Como a gente tem dito várias vezes, come lá uma comida sem sal, aquela de hospital que não pode por causa da pressão, por causa disso, isso, sem sal nenhum. Seja a tua palavra temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está lá em Colossenses 4,6, ensinamento do apóstolo Paulo para nós. Para onde é que é para nós usarmos isso? Já hoje aqui, nós que nos reunimos na igreja, ontem lá no Hop Harry, amanhã no trabalho, agora à noite chegando em casa, se Deus quiser, amanhã se Deus quiser, né? Temos aprendido agora, todo mundo está craque já, se Deus quiser. Amados, olha, são coisas que nós temos que prestar atenção, porque isso é fundamento, isso é básico, isso é em todo lugar. Como sempre, o nosso modelo é Jesus, certo? Sempre foi, sempre é e será. Ele também, como palavra, verbo encarnado, palavra encarnada, ele também teve tempo que falou e teve tempo que ele se calou. Teve, com muita sabedoria. Precisamos aprender com o mestre todo dia, toda hora. Tem hora que a gente tem vontade de falar, mas não é aquela hora a hora de falar. E tem hora que a gente tem que falar e eu muitas vezes não assumo a responsabilidade, por medo talvez. Jesus não fez assim. Ele é o meu modelo, eu preciso olhar para ele, porque às vezes eu não faço não. Porque tem hora que é para falar, a gente fala, não vou falar porque senão a coisa vai virar para o meu lado. Já pensou se Jesus fizesse isso? E não pregasse, não anunciasse, não falasse raça de víbora, o pai de vocês é o diabo, ou vocês querem o céu, ó, eu sou o pão de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou ou não falou? Está escrito, está lá nos nossos evangelhos, ficou para nós, para não esquecermos. Ah, mas se eu me puser assim dessa maneira, aí o negócio, vão pegar no meu pé, vão falar, ih, você é crentão e tal. Sim, amor. É você com Deus, nós com Deus, graças a Deus que é individual.
Por isso que ele disse, por exemplo, em João 8, 31, 32, coisa que eu fui lembrando, olha que ele disse, pois Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você quer uma libertação mesmo, amado? Agarra essa verdade, agarra essa palavra, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra reta, a palavra que restaura. Salmos, né? Tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Disse Jesus para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Você pode falar isso para Satanás, amado. Você deve falar isso para o diabo, amado. Você deve sim se levantar em oposição às coisas da mentira, às coisas que são duvidosas, as coisas mornas, como diz Apocalipse. Você ser morno, não é nem frio nem quente, tem vontade de vomitar. É exatamente em consonância que Jesus disse: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ou você é ou você não é. Amado, não dá meia boca com Jesus. Ou a gente pula de uma vez e agarra a verdade e vive nela baseado e confiante. Isso também é andar por fé. Porque muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que nós queremos. Assim também, quando Jesus falava essas coisas verdadeiras, claro que na sabedoria que Deus nos dá, e o Espírito Santo, graças a Deus, que nós vamos ver aqui, que nos ajuda, isso tudo tem modo, tem tempo, tem lugar, certo? Não significa que nós vamos sair daqui agora, chegar em casa e ter uma situação lá, agora a verdade é essa. Jesus chegou a dizer assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Você acredita nesse homem? Você está acreditando para valer? Então, amado, viva pela verdade e a use também. Mas ele também se calou, não se calou? Em muitas situações? Algumas. Principalmente lá na véspera. Isaías tinha profetizado lá em 53, não é? Quando até aquele eunuco de Candace estava lá no caminho de volta, e Filipe, o Espírito Santo mandou ele ir correndo ao lado da carruagem, e ele estava lendo, e o eunuco perguntou: mas o que é isso aqui? De quem que está falando o profeta? Dele mesmo ou de outro? Porque foi levado como ovelha, mudo na mão dos seus tosqueadores, não ouve palavra nenhuma. Porque a sabedoria de Deus era necessária aquela hora calar. Por você e por mim. Amém? Vai ter hora que a gente, mesmo às vezes sofrendo, amado, e isso é você com o Espírito Santo, porque Ele vai te orientar. Assim como orientou o Senhor, foi na guia do Espírito Santo. Às vezes até sofrendo, às vezes é hora. Já teve situações que foi nítido assim. Deu uma situação lá tremenda, uma questão do serviço, que era de, sabe aquela uma de virar a mesa, literalmente levantar e virar a mesa, bater assim: não, isso não é nada assim. Quase deu para sentir assim uma mãozinha aqui do lado assim, dá aquela afundada na cadeira, fica quietinho, não fala nada, deixa comigo. Aí é você com o Senhor, amado. Por isso o fato de nós andarmos na palavra como Ele está, na luz como Ele está, porque daí você e eu vamos saber quando é a verdade falando conosco, auxiliados pelo Espírito Santo. E aí o Senhor fez realmente a sua justiça. Lá em Mateus 26, só de passagem, diz exatamente isso, quando ele é acusado por Pilatos, pelos sumos sacerdotes e todos mais.
E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Aprendendo com o mestre. Era hora de falar. Ele já tinha pregado, ele já tinha falado, ele já tinha curado, ele já tinha expulsado demônio, ele já tinha, não só fala, mas estou falando, ele já tinha, o falado aí não é só pronunciar palavras, é agir, é demonstrar quem é a pessoa. Portanto, nós somos sim responsáveis pelo que falamos diante dos homens e de Deus, como diz em Mateus 12, pode passar. Mateus 12, de 33 a 37 diz assim, Jesus ensinando: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Volta no slide. Digo-vos, pois, ali no parágrafo de baixo, que de toda, depois você lê de novo lá na sua Bíblia, leia até um capítulo antes, um capítulo depois, para você não falar assim, não, isso aí está pego assim meio fora de contexto. Tá bom, se você contextualizar aí, uma coisa maior ainda. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Por que Jesus estava dando tanta importância disso? Amado, nós carecemos, sim, de estarmos baseados em algo assim. Porque, olha, isso é princípio de Deus. A palavra é a própria personalidade de Deus. Jesus é a palavra. Por isso que nós precisamos ser coerentes com aquele em quem nós cremos. Nós temos crido. E Deus sabia que era muito pesada essa responsabilidade para ficarmos sozinhos nisso. Por isso, graças a Deus, sabendo Ele que não conseguiríamos, Ele enviou o Espírito Santo, amém? Ele habita em você. Sabe o que Ele falou desse Espírito Santo? Nós pusemos aí? Não. Antes um pouquinho, só para te lembrar, quando Jesus reunido com os discípulos na última ceia, Ele fala assim com os discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, que dar a sua própria vida. Não, é o outro capítulo aqui, 16 de João 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso na última ceia, Jesus reunido com os discípulos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O que Jesus nos deixou foi um guia, porque a gente ia se perder sozinhos, com certeza. Com certeza eu não ia conseguir alguma postura de permanecer, ter falado um dia para uma mulher que eu a amo e estou em aliança com ela,
para você honrar as palavras que você fala, amado, se não for em Jesus, vai ser difícil. Vai ser difícil sustentar, né? Sustentar para valer, porque vai bater água, vai bater chuva, vai bater vento contra a casa. Lembra-se quando Jesus disse: mas a casa não cai por causa do fundamento. Estamos sobre a rocha, ela que vai te sustentar em todo o tempo. Mas graças a Deus pelo consolo do Senhor, não é? Ai, mas agora, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vê o que está no outro aí. Por isso, quando Paulo começa a ver uma situação, claro que está mais amplo aqui, mas lembrando dessa dificuldade e pegando esse gancho do apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo 7 de Romanos, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, que o Senhor sabia dessa luta, dessa dificuldade. Sabe por quê também? Além de ele ser Deus, claro, onisciente, onipresente, onipotente, mas ele experimentou na própria pele o que é andar na verdade. Vai haver oposição, amado. Vai haver. Mas não esmoreça, porque ele já sentiu isso. E você pode até ir lá chorando e falar: Senhor, mas está tão difícil manter uma postura reta, honesta, verdadeira, uma postura que honra o teu nome, Senhor. Ele vai falar: eu sei, pode deixar, eu estou ordenando meus anjos, eu estou estendendo minha mão para te abençoar, para te sustentar. Eu sei que quer sofrer, pode deixar que eu estou junto contigo. O meu Espírito está aí contigo. Lá na sua casa, você pode honrar a tua casa assim, a tua esposa, o teu marido. Você pode honrar assim seu namoro, sua namorada, sua noiva, seu noivo, seu filho. Pai, mãe, em nome de Jesus. Não minta para os seus filhos. Seja reto, honesto, verdadeiro. Ontem, saindo lá do parque, estava junto com a Raquel lá a gente estava saindo lá do Hope High, na escadinha assim, estava ainda, ontem foi a noite do terror. Foi um terror duplo ontem. Aí depois eu conto, foi uma benção, glória a Deus, aleluia, amém. Uma mãe falando com um menininho assim, a Raquel ouviu e achou estranho. O menino subiu a escada e foi na frente, tinha lá um pessoal fantasiado de bruxa, de umas caras assim, tudo cortadas, uns personagens assim, horripilantes. E aí a mãe, já longe, fora do parque, não estava nem perto mais da Manvuca lá, ela falou assim: não sai correndo aí na frente não, que o monstro vai te pegar. Né? É uma mentirinha, só uma conversinha. Mas é para uma coisa boa. É para a criança não sair correndo. Cuidado, viu, mano? O diabo contou essa mesma historinha para ela. E caíram 2. E nós colhemos até hoje isso. Cuidado. Não minta. Não iluda. Se não dá para chegar, fala que não dá para chegar. Policie nas mínimas coisas. Lembram quando Jesus diz das raposinhas? Amado, seja sincero. Você não vai perder nada. Amém? Ou nós cremos, ou não cremos. Ou andamos na verdade, ou não andamos na verdade. Mas, mesmo que tudo isso seja uma grande responsabilidade, amado, o benefício é maior ainda. O benefício é muito maior. Por isso eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Porque já pensou se nós não tivéssemos conhecido essa verdade? Aí a gente estava muito bem enganadinho ainda até hoje. Eu ia estar com certeza. Amado, que delícia. Já pensou se ficar naquela dúvida? Nós estávamos conversando, acho que quarta-feira passada, né, seu Sebastião e outros que estavam aqui, na quarta-feira, a gente lembrando uma questão de pessoas que se perdem. Não tem pior notícia do que essa, de alguém partir sem Jesus, né? Falecer e não ter uma esperança, e já sofrer desde já, né? Se não tiver uma esperança, não tiver uma verdade, será que tudo que eu estou fazendo, será que é minha esposa, será que é meu filho, será que é minha filha, será que é meu pai,
Será que meu patrão? Será que aquilo? Será que todo mundo é safado, que nem lá naquele lugar, que nem aquele lá, que nem aquele lá? Amado, em nome de Jesus, olha de que salvação que Deus nos livra. Você já foi enganado alguma vez? Que seja aquela brincadeirinha assim. A gente fica meio, né, com aquela vontade de esganar. Fica frustrado. Amado, em nome de Jesus, em Jesus, por isso, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que você e eu fomos livres da frustração. Hoje a gente pode andar na verdade, na liberdade. Você e eu podemos, Deus nos deu toda a condição e nos dá e poder para mesmo, inclusive, que nós lembremos, como diz, por isso que o convite lá em 1 Coríntios capítulo 11 a respeito da ceia, ele fala para nós julgarmos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo, e comermos do pão e bebermos do cálice, tomarmos parte nessa verdade e falar: sim, eu sou de Jesus e eu não vou mais, como foi a recomendação que nós lemos lá em Efésios, deixando a mentira, fale cada um com o próximo a verdade. Amado, por isso, junta com o Tiago, que já foi passado, por isso devemos pedir sabedoria a Deus, para com discernimento, sustentados pelo Espírito Santo, guiados por Ele, falarmos em verdade, mas no modo correto, no lugar certo, na hora certa, a colocação correta, porque não é também só assim, né? Chega na... A verdade é o seguinte: você esqueceu mais 342 versículos. Se for fazer isso, é o Senhor que vai confirmar. Por isso que Provérbios também, Salomão nos lembra, né? Que a palavra certa, dita no seu devido tempo, é como maçã de ouro em salvas de prata, em vaso incrustado, uma moldura, uma coisa moldurada, uma obra de arte, com muito valor e muita riqueza, colocada da maneira certa. Amado, em nome de Jesus, se há alguma questão dessa, eu convido você a se levantar, toda a igreja, e fechar o olho. Nós vamos orar, e que você e eu, nós coloquemos diante de Deus, e que o Espírito Santo nos mostre se há alguma coisa qualquer, mínima que seja, que é necessário de um conserto, de ser aquilo trazido diante de Deus. Que você se coloque diante do Senhor e decida, faça a sua escolha, porque você diante de Deus é responsável. Mas no momento em que nós optamos pela verdade, amado, é exatamente o oposto do que fez a opção Eva e Adão, que optaram pela mentira. Se eles herdaram a morte, se eles receberam a morte, aquele que opta pela verdade herda a vida. Pai amado, no nome de Jesus, o Senhor já nos arrancou do império das trevas, da mentira, Pai. Senhor, eu não preciso lançar mão de um recurso demoníaco. Eu não preciso, Pai amado, disfarçar com a minha esposa. Eu não preciso ser falso com meu amigo, com a minha filha, com meu irmão. Eu não preciso, Senhor, inventar desculpas, Senhor, porque parece uma coisa simples, mas, Senhor, esse testemunho, se nós não dermos o sonido certo, se ficarmos, na igreja eu falo só a verdade, mas lá fora nem tanto, lá em casa vai bem, mas o serviço nem tanto. Senhor, nós vamos estar como quem um pé numa canoa e outro na outra, a coisa não muito bem definida, e contigo não dá, Senhor, porque as coisas em ti são sim, sim, não, não. Por isso que o Senhor falou:
passou disso, diferente disso, é do diabo sim. Mesmo não estando eventualmente endemoniado ou possesso por algum espírito imundo, mas Senhor, a minha boca estaria sendo usada para um prejuízo de alguma pessoa e tantas outras coisas más que acompanham. Senhor, ajuda-nos dentro de nossa casa, Senhor, a não nos enganarmos a nós mesmos. Ajuda-nos dentro da tua igreja, Senhor, a sermos retos e andarmos na luz como o Senhor está na luz, assim como nos fala João lá na sua carta, que nós lemos no segundo capítulo, Senhor. Andarmos assim como o Senhor andou. E Senhor, haverá momentos também, e eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, o teu Espírito nos guie também nessa hora. Mesmo o nosso desejo é de nos esbravejarmos e alçarmos aos gritos alguma coisa, percebemos que talvez, mesmo contra a nossa vontade, mas a favor da tua, seja o momento de ficarmos quietos. Dá-nos sabedoria na lide com nossos filhos, dá-nos sabedoria na lide com nosso cônjuge, dá-nos sabedoria na lide com nosso irmão, nossa irmã, na igreja, com a família, Pai, com aqueles assuntos que devem ser tratados, Senhor, tão delicados, tão difíceis. Às vezes, Senhor, é a coisa certa, mas na hora errada. E ao mesmo tempo, Senhor, não quero também ser irresponsável quando o Senhor me dá a responsabilidade que é necessário também falar tratar aquele determinado assunto, mas na medida certa, e eu me calo, também estou errado, Senhor. Eu estou sendo negligente. João Batista não foi negligente, Jesus não foi negligente, apóstolo Paulo, mesmo ameaçado de morte, não foi negligente. Os demais apóstolos, Senhor, apedrejados, açoitados. Senhor, no nome de Jesus, é só no teu Espírito, é só como nos exorta o apóstolo Paulo em Gálatas, em Efésios: se já nascemos no Espírito, já vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque é só assim, Senhor, que eu vou aprender contigo. E como nos lembra Tiago, ser tardio para falar e pronto para ouvir, Senhor. Dá-nos essa quietude de muitas vezes eu ficar quieto para então ouvir, porque o outro também quer falar, o outro também quer expor, e muitas vezes, Senhor, são palavras profundas, sensíveis, às vezes é alguém abrindo o seu coração. Senhor, dá-nos dentro de nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria para termos sim um lugar onde devemos abrir nosso coração, que não é na rua. Senhor, dá-nos sabedoria para com nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos, que não é nos locais fora de um lugar seguro, não é na rua, Senhor, não é no mundo, Senhor, um lugar, mas é, Senhor, um lugar seguro, onde deve ser dito, deve ser falado com harmonia, com temperança. Sim, palavras temperadas, ensina-nos, Senhor, como orou o salmista: Senhor, põe guarda a porta dos meus lábios, para que não saia nada, Senhor, nem que ofenda o outro, nem a Ti. Senhor, como ainda na outra oração, que o meditar no meu coração e o abrir da minha boca sejam agradáveis, Senhor, diante de Ti e também dos homens. Pai amado, não queremos usar, ainda nos lembra a Tua palavra, Senhor, e muitos usam erroneamente, mas queremos usá-la na sabedoria do Teu Espírito, que na nossa boca tem o poder da morte e da vida. Senhor, não é só eu falar para o outro que morra, que ele vai morrer. Não, Senhor, às vezes eu mato o meu cônjuge, eu mato o meu filho, eu mato o meu vizinho, eu mato a minha irmã, eu mato meu patrão, quando eu falo asperamente, falo de uma maneira, Senhor, sem gratidão, com ingratidão, muitas vezes apago até o Teu Espírito, porque eu reclamo e não percebo tanto cuidado, tantas bênçãos, eu murmuro. Pai amado, em nome de Jesus, nós não queremos ficar assim presos, porque o Senhor já nos libertou
nos diz a palavra, e verdadeiramente somos livres, como nos lembra Gálatas. E é verdade, eu sou livre para poder abençoar, para poder falar palavras que enaltecem. Ainda em outro trecho nos ensina o apóstolo Paulo para falarmos entre nós com hinos, cânticos espirituais. É assim que somos cheios do Espírito. Palavras de exortação, mas não só de repreensão. A exortação é aquela correção com um incentivo. Olha, isso está errado, mas você consegue. Vai. Senhor, o Senhor fez assim conosco. O Senhor faz assim conosco. Senhor, nós lemos as tuas promessas. É o Senhor falando para nós: vai que eu sou contigo, eu te ajudo. Senhor, o Senhor não tem nos abençoado e tem nos animado, sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado que a tua palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de salvação, de restauração, de edificação. Senhor, nós queremos edificar o nosso lar na verdade, confiados. Senhor, tudo isso não é só simplesmente as palavras ditas, mas é por causa de Jesus, é por causa da verdade, é por causa do reino de Deus, é por causa do teu amor, é por causa do teu nome, é por causa da verdade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Vá mesmo, Senhor, pôr em ordem as coisas em nossa casa, a começar em mim, a começar em nós, a começar pela tua igreja, Senhor. Senhor, e que outros, quantos tantos entrarem aqui, possam ver que há coerência naquilo que fazemos com o que falamos. Que outros tantos olhem para o meu casamento, para o nosso casamento, para a nossa casa, e falem: puxa vida, o que eles falam, eles fazem. Que olhem para mim, Senhor, em nome de Jesus eu peço, trata comigo. Seja assim, Senhor, com a liderança dessa igreja. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos comparados com outros que dizem, mas não fazem. Como Jesus repreendeu aqueles homens que exigem coisas das pessoas, mas não querem tocar nem com o dedo naquelas obrigações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos andar nessa liberdade dos filhos de Deus. Senhor, levanta mesmo aqui homens e mulheres de Deus, baseados, firmados nessa rocha, nessa palavra bendita, e que nós busquemos mesmo dia a dia a tua direção, a tua orientação. E Senhor, quando não soubermos, corrermos para o lugar onde o Senhor nos convidou. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O lugar é Jesus, o lugar é a tua palavra, o lugar, Senhor, é em ti mesmo, Senhor. Senhor, que cada lar aqui seja abençoado, que a tua luz brilhe mesmo, Senhor, que seja como uma cidade edificada sobre um monte, que não dá para esconder, que seja como uma lamparina colocada no velador, Senhor, para iluminar não só a sua casa, amado, que você ilumine a vizinhança, que você ilumine lá no lugar onde você trabalha, que você ilumine ali onde você estuda, onde você está, onde você estiver, em nome de Jesus. Seja assim a tua luz brilhando por onde quer que vá. Senhor, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos, dando a ti toda a glória e honra. Amém.